Eu acho que uma mulher ser exibida como um sujeito que se exibe ou que aceita tornar disponível para os outros aquilo que ela é, que ela está construindo. O que a gente tem de exibir é o nosso direito, a nossa força, que possamos atuar nas nossas famílias, mas com a liberdade também de defendermos a nossa identidade individual. A mulher exibida neste sentido, ela é parte de um coletivo, mas ela não perde a sua identidade no coletivo. Sejamos exibidas no sentido do seu projeto. Você também é uma mulher exibida, que escolheu exibir as contribuições de outras mulheres para, quem sabe, nós criarmos mais espaços de debate, inspirarmos mais pessoas. Custei a conseguir essa agenda, mas nós viemos, ela nos recebeu aqui no templo sagrado dela, que é a casa dela, para poder contar um pouco da história dela, não só como reitora, mas como uma gestora pública, uma educadora, pesquisadora, acadêmica. Ou seja, a professora Ana Lúcia é uma inspiração para as mulheres mineiras, porque a senhora consolida muitos perfis. Bom, eu sou uma menina do sul de Minas. Eu nasci em Três Corações, meu pai era advogado e minha mãe tinha o sonho de ter sido médica, mas naquela época isso não foi possível. Eu sou das primeiras mulheres da minha cidade a ter um mestrado e um doutorado, talvez a primeira a ter um doutorado. E eu queria restaurar meu nome completo, já que estamos aqui como mulheres, e lembrar que o sobrenome da minha mãe faz parte do meu nome, Ana Lúcia Almeida Gazola, então em homenagem à minha mãe Irene e ao papel que ela teve na minha vida. E desde pequena eu escutava dela e de meu pai que mulheres deveriam estudar, e meu pai condicionava o apoio que nos daria para que pudéssemos, eu e minha irmã Lucielena, jornalista em São Paulo, viéssemos para Belo Horizonte para cursar o FMG, ele condicionava isso a que nós prometêssemos que o nosso diploma não seria apenas um quadro para adornar uma parede. Então, se nós estudássemos com recursos públicos, deveríamos trabalhar para devolver ao país o benefício e o privilégio de uma boa formação. E também percebia que eu tinha muito interesse na concretude da vida real. Fazer algo que tivesse uma intervenção na realidade, que pudesse mudar alguma coisa. Eu sempre fui muito pragmática, eu segui esse traço da minha mãe. E eu queria que as coisas tivessem um efeito transformador na realidade. E eu optei por ir para a faculdade de letras e não para a de direito, porque naquele momento o Brasil estava sob a ditadura militar. E eu sou uma pessoa de personalidade muito forte, muito italiana, né? Dizem que minha avó era da Calábria e eu devo ter puxado algum traço. Então, meu pai, advogado, me disse que eu deveria pensar que se eu gostasse de outra coisa, tanto como eu gostaria de ser advogada, talvez considerando o cenário do país, de uma ditadura que se sabia quando havia começado, mas não se sabia quando terminaria, considerando o meu perfil emocional, de personalidade, de intensidade, de sentido muito radical de justiça e de direitos, que talvez eu devesse escolher a outra coisa. Como eu gostava igualmente das duas áreas, eu optei por letras, mas eu estou absolutamente convencida, e este é o tema inicial do meu memorial para o concurso de professora titular de letras, que eu deveria ter sido advogada, porque eu gosto imensamente da questão de defesa dos direitos e da justiça social e imensamente de todo o arcabouço, vamos dizer, da retórica legislativa destinada a garantir direitos. Como é que esse vulcão, agora eu já estou usando uma outra expressão, gente, porque eu já estou assim contagiada, né? Esse vulcão em conhecimento, em competência, em rigor, né? Com essa experiência em gestão, com esse cabedal, com esse arcabouço axiológico único, né? Como uma mulher dessa para, não para nunca. O que
a Ana Lúcia Almeida Gasoli está fazendo nesse momento que eu sei que ela está se dividindo entre Belo Horizonte e Brasília? O que está acontecendo em Brasília? Desde que eu saí da secretaria, com mais 3 colegas, a Sueli Pires, Raquel Santos e Fite Bittencourt, nós criamos uma nano empresa de consultoria educacional e trabalhamos no exterior e no Brasil. Trabalhamos com o Ministério de Educação Nacional da Colômbia, trabalhamos com a Secretaria Municipal de Educação de Bogotá e com o Ministério de Educação do Panamá. E atualmente todos esses projetos já foram encerrados, trabalhamos implantando o PIP, lá em modelos de avaliação, com ótimos resultados em todos os lugares, e agora estamos na Secretaria Municipal de São Luís do Maranhão. Em Brasília, eu tive a honra de ser convidada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para integrar uma equipe de 4 ex-reitores de universidades federais. Roberto Salles, da Federal Fluminense, Eliane Superti, ex-reitora do Amapá, e o Thompson Mariz, ex-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, e eu da UFMG. Nós 4 ex-reitores temos assessoria de consultores legislativos e também do gabinete do deputado Rodrigo Maia. E qual é o nosso trabalho? Que não é remunerado, mas as despesas são cobertas pela Câmara. É fazer um diagnóstico, estabelecer um diálogo com o Brasil inteiro no campo da educação superior, tanto pública, privada, confessional, comunitária, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, e entrando em contato e estabelecendo esse grande diálogo, fazer propostas para ações legislativas, medidas legislativas, projetos de lei complementar, etc., que possam fazer a educação superior no Brasil avançar e, quem sabe, se constituir finalmente como um sistema. O trabalho está bem adiantado, agora, por sugestão nossa, o presidente da Câmara criou uma comissão especial de deputados, serão 34 deputados representando os vários partidos, 34 titulares, 34 suplentes, quem vai coordenar é o deputado Gastão Vieira, e nós vamos assessorar, ajudar essa comissão para fazer um projeto de lei complementar para as universidades federais, para trabalhar a questão da regulação das universidades privadas, para garantir a segurança jurídica do programa de assistência ao estudante, que hoje é apenas um decreto, precisa ser transformado em lei, para garantir, por exemplo, que as universidades tenham acesso aos recursos próprios que gerarem fora dos tetos orçamentários, que é o projeto da PEC 24, da deputada Luísa Canziani. Então, nós temos trabalhado com os parlamentares e com o gabinete do presidente Rodrigo Maia para que possamos avançar nesse sentido. Eu voltei da Unesco para o Brasil e fui contratada pelo Inhotim. Ah, sim. Eu voltei a convite do Bernardo Paz, fiquei um ano no Inhotim, fizemos também um trabalho lá que me agradou muito, mas num determinado momento eu concluí que o meu campo é realmente o campo da educação pública, das políticas públicas de caráter social. E nesse momento o governador Aécio Neves me convidou, ele fez uma mudança do secretariado, e ele me convidou para assumir uma das secretarias que iam ficar vacantes. E eu escolhi a de desenvolvimento social. A CEDESE. A CEDESE. E eu gostei demais, porque uma coisa em que Minas está muito atrasada é a questão dos direitos humanos. Sim. Na minha gestão, negociei com o governador, já então a governadora Anastasia, para criar a Casa de Direitos Humanos. Ela foi criada na minha gestão, nós articulamos no mesmo espaço físico as varas de família que tratavam da questão da violência contra a mulher, toda a questão do direito das pessoas com necessidades especiais, toda a questão do direito das chamadas minorias. Nós colocamos lá dentro todos os conselhos de direitos humanos e os órgãos que tinham a ver com a garantia desses direitos. Acho que foi uma das coisas das quais eu mais me orgulho, né? Pensar que a gente ficou apenas 11 meses, menos de um ano na CEDESE, e a gente conseguiu criar um equipamento de políticas públicas sociais dessa envergadura. E depois, quando o governador Anastasia se tornou governador, eu me tornei secretária de Educação. E aí também inovamos muito. Professora, e os programas que se tornaram referência na Secretaria de Educação? Programas que a gente sabe que foram assim, idealizados, executados
no período da sua gestão? Bom, o principal programa foi idealizado na gestão da reitora Vanessa Guimarães Pinto como secretária de Educação. Sim. E ele foi coordenado pelas professoras Raquel Elizabeth Santos e Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, que todo mundo conhece como FIT. O programa foi concebido por elas, com apoio da reitora, da professora Vanessa, secretária Vanessa, e ele é um dos programas mais inteligentes que eu já encontrei na história da educação brasileira. Ele parte de um conceito, né, de Paulo Freire, da intervenção para transformar, a intervenção transformadora. Ele utiliza como base as avaliações que são feitas do desempenho dos alunos ano a ano. No caso nosso, o SEAD da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenado pelos professores Manuel Palacios e Lina Kátia, é que criou o CIMAV, que era o Sistema Mineiro de Avaliação Educacional. Com esses resultados, a formação dos professores tomava foco. Colocava-se o aluno e suas aprendizagens na centralidade da nossa visão, e com isso toda a formação, material pedagógico, ações de acompanhamento com tipo tutores nas salas de aula para colaborar com os professores, tudo visava consolidar as aprendizagens que os alunos demonstraram nas avaliações ainda não ter consolidado. Sim. Então, é foco, capacitação com foco, saber ter diagnósticos muito claros e ter os materiais e a articulação e integração entre os vários atores. Então, esse programa já existia nos anos iniciais, com muito sucesso. Na minha gestão, nós fizemos ajustes metodológicos e implantamos também nos anos finais das escolas estaduais e no ano de 2012 em todas as secretarias municipais de Minas Gerais, que são 853. Sim. E o salto de Minas nos resultados do IDEB foi extraordinário. Eu nunca sacralizei nenhum resultado de avaliação e nenhum ranking, mas considero que rankings e avaliações são descritores, respondem a descritores da realidade. Então, se o nosso IDEB cresceu, é porque os nossos alunos estavam tendo melhor desempenho. E, além disso, um trabalho para diminuir aquela pedagogia da repetência. O professor bom é o que mais reprova. Não, a escola boa não é a que reprova, é a que ensina, o aluno aprende e, por isso, ele passa de ano. Mas é preciso trabalhar com um paradigma diferente. E isso foi feito a partir da gestão da secretária Vanessa e continua na nossa gestão. Um projeto da nossa gestão, criado a partir do nosso primeiro ano, partiu dessa mesma lógica do PIP, mas com a visão do ensino médio, que foi o projeto Reinventando o Ensino Médio. O ensino médio no Brasil é um caos, aliás, no mundo todo. E a outra ponta, que é a educação infantil, igualmente, mas esta é competência das prefeituras. Eu recuperei na minha gestão os cursos técnicos de nível normal, para formar professores para as prefeituras na educação infantil, melhorar a capacitação e qualificação daqueles e daquelas que iriam atuar na educação infantil. Essa é uma questão que eu queria colocar, que me toca muito, que no Brasil a gente tem a pseudo-convicção de que curso superior é o que qualifica as pessoas, é o que coloca as pessoas no mercado de trabalho. E na Alemanha, a gente teve um movimento justamente no sentido contrário. Cursos técnicos de qualidade que promovem inserção mercadológica, empregabilidade, bem-estar social. E esse projeto da senhora tinha por foco essa capacitação técnica para atuar na base da educação. Como foi? Quer dizer, a educação infantil, ela é hoje totalmente municipalizada. Sim. Mas o papel do Estado é de controle ou de total execução do ensino médio. Então, em nível médio, nós podemos formar professores para educação infantil, para creches, etc. Sim, e foi a grande contribuição que nós demos. Eu acho que esse regime de cooperação entre municípios, estados e a União precisa passar por essa transversalidade, de modo a que cada um execute a sua função, mas buscando instaurar o que o Brasil ainda não tem, que é um sistema educacional. Nós estamos cada um na sua caixa. Sim. E a transversalidade, essa linha de continuidade entre os vários níveis
da escolaridade, do modelo de educação, ainda não ocorre no Brasil da maneira certa. E esta área não só sempre me interessou muito, porque eu sempre acreditei que o Brasil precisa aprender a funcionar em redes. Sim. Nós não podemos trabalhar de maneira isolada. O nosso país é um continente com problemas continentais. Sim. Se nós não trabalharmos em rede, nós não poderemos mudar de patamar e transformar realmente esse país com sustentabilidade. Então, eu sempre acreditei nisso. E toda a minha atuação como gestora teve a ver com participação em redes, criação de redes, incentivo e fomento a trabalhos em rede. Você pensou a gestão da educação de maneira muito sistemática, né? Eu acredito, conexões... você usou uma palavra que eu uso sempre. Eu acredito que as transformações em educação só podem ocorrer se nós tivermos uma visão sistêmica e uma ação sistemática. Não adianta, como eu dizia ao governador Anastasia, eu transformar apenas uma escola estadual em ótima escola. É bom para os alunos daquela escola e é importante. Só que são 3.800 escolas. Então eu preciso transformar as 3.800 e mais os 500 segundos endereços. Então eu dizia, a minha unidade não é uma escola. A minha unidade de trabalho é a rede estadual. E além disso, como a Secretaria de Educação tem a função de coordenar o trabalho em educação no estado inteiro e fiscalizá-lo, essa rede se amplia de maneira complementar. E em educação superior é a mesma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito institucional. Eu acredito que a institucionalidade é o que garante, é um dos pilares da democracia, junto com a transparência na gestão, e acredito que a institucionalidade exige trabalho com instituições similares ou complementares.